no último summit que a gente fez, ficou até a 1. E aí muita gente depois do feedback falou, putz, mas podia ter esticado, tem mais um papo. Porque os papos aqui, não sei para quem veio, eram de 40 minutos, não de 1 hora. Não, estica um pouquinho, um pouco mais. Ficou faltando aquela última pergunta, ficou faltando. Então, essa vez a gente fez um teste aí, um AB. Vamos até as 3, vamos ver se segura. Que acaba ocupando mais o dia, só dá para fugir para mais duas reuniões aí, né? No outro a gente tentou ocupar só amanhã. Vamos lá? Esse é o último painel do dia. Fica uma cadeira menos aqui. O último painel do dia, se quiser vir um pouquinho para cá, eu também chego para cá. Então, de novo, fiquem à vontade aí para levantar a mão e perguntar a qualquer momento aí do painel. A gente está aqui hoje com o João Pedro, da Rents, no meio ali, falando. O Leonardo, da More Real e Vox. E Leandro Herrera, do Terra, também. E nesse painel, acho que tem que mudar o slidezinho ali, só para pegar o nome certinho. A gente fala de Drain Data e Starving for Insights. A gente deixou por último esse painel, porque eu acho que todos eles, um pouquinho, a gente vai tirando insights para o nosso dia a dia, né? Insights para nossas rotinas, insights para os nossos processos, insights de como a gente consegue, de repente, olhar de uma maneira nova para uma ferramenta, para um problema que a gente tem dentro de casa. E esse último a gente trata exclusivamente de como chegar neles. Qual que é o processo para chegar no insight? É da noite para o dia? É fácil analisar dados e chegar no insight? Um dia só de trabalho dá? Um mês de trabalho dá? Já tive trabalhos com pessoas que estão até aqui, inclusive, que a gente ficava semanalmente rodando, campanha rodando dados, e quando chegava uma vez por semana a gente tinha um checkpoint, ia lá para as reuniões, e quando chegava na reunião eu falava assim, então, não tenho nada para contar não, próxima semana a gente volta a se falar, porque tem uma semana de trabalho, mas ele não foi conclusivo. Né? Então não é fácil chegar em insights. Aí quando a gente fala de empresas que têm ali um volume de dados tão grande quanto o Vox, quanto o Rents, e pessoas que precisam ter skills e habilidades que o Terra formam esse tipo de pessoa, acho que o painel fica rico aqui para a gente falar um pouquinho disso. O que as pessoas, começando aí pelo Lê, e depois passando para vocês dois, o que as pessoas, quando vão para o Terra e vão aprender sobre esse mundo novo, não só de ciência de dados, mas de metodologias ágeis, growth, marketing e tudo mais, trabalhar dados a favor do negócio, geração de insights para a gente construir melhores produtos, experiências dos clientes. Que tipo de pessoa que está fazendo isso hoje? Qual é o perfil dessas pessoas que estão indo? Qual é a pergunta que é mais feita por elas dentro do curso? E aí eu volto com vocês dois com a solução disso. Bom, boa tarde a todos. É super prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Acho que só 30 segundinhos sobre a Terra. Para quem não conhece, a gente tem um modelo de ensino com foco principalmente em habilidades que têm muita demanda no mercado e que são muito novas por conta da tecnologia e que, portanto, tem poucos profissionais ainda capacitados nelas. Hoje a gente trabalha com UX Design, Product Management, Data Science e Growth Marketing. E esse programa de Data Science, especificamente, a gente já roda há 1 ano e meio. São quase 250 profissionais formados em ciência de dados. Todos os nossos programas têm um conceito de bootcamp, ou seja, eles são bem intensivos. Geralmente, eles duram 10 semanas. Uma carga horária relativamente alta. E o perfil das pessoas é o mais variado possível, assim, na verdade. Naturalmente, eles variam entre os programas, mas o que todas têm em comum é que elas estão procurando uma forma de também fazer uma transição entre eras, né, entre modelos. Então, entendendo no nível mais amplo como a tecnologia transformou os negócios e transformou as profissões, elas procuram skills, competências que podem fazer com que elas sejam mais produtivas e gerem mais resultados e tenham mais possibilidades de avanço na carreira, né? Em Data Science, especificamente, tem um perfil que é um perfil bem comum, que é o profissional que já trabalha com Data Analytics ou, muitas vezes, que já trabalha com BI e quer sair de um modelo que é um modelo de análise, vamos dizer, de análise do passado para um modelo preditivo, né? Ou seja, conseguir, a partir do volume de dados,
criar soluções e criar modelos preditivos para os mais variados tipos de negócios. A gente tem profissionais que vêm da área de saúde, por exemplo, que é uma área que está sendo super impactada, e que o uso dessa predição ela é totalmente diferente do que profissionais que vêm de uma área com publicidade, mas os dois, de alguma forma, estão tentando entender as variáveis e como que elas podem levar a alguma previsibilidade sobre outcomes no futuro, né? Então, tem esse perfil, tem o perfil que é o perfil de negócios, que quer entender mais sobre as possibilidades de ciência de dados aplicada a negócios, por mais que ele não vá ser o cientista de dados da empresa, né? Ele precisa entender aquilo, como aquilo funciona, e o que pedir, o que esperar exatamente de um profissional como esse. Então, em geral, esses dois perfis são os que mais aparecem lá para aprender ciência de dados. E dentro da Hands, dentro da Vox, empresas que têm um volume de dados imenso, tanto na parte toda de streaming, quando fala de Vox, coleta de dados aí do mobile, quando fala de Hands. Qual é o perfil de profissionais que vocês têm lá, trabalhando, estudando, fazendo esse analytics? Ainda é o geek, o técnico e tudo mais, ou não? Já tem pessoas de diferentes mercados que têm conhecimento na disciplina, que não tem como trabalhar sem esse mínimo de conhecimento, mas que às vezes tem uma formação completamente diferente. Bom, Denis, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado por todos estarem aqui. Enfim, preferindo estar conosco do que almoçando, porque o horário realmente está avançado. Sacanagem do horário. E é uma responsabilidade muito grande falar nesse horário. Falando rapidamente sobre a Hands, é uma empresa de tecnologia mobile que está fazendo a sua virada de mídia para mídia e dados agora, neste ano. Eu sou responsável pela BU de dados e dirijo a parte da empresa que está, enfim, se transformando para coletar os dados que a gente já coletava, ampliar a coleta desses dados e traduzir esses dados em ofertas para as marcas resolverem problemas de negócios, né? Primeiro, sobre o perfil do profissional, né? Eu até te vi no último evento que você fez, que era especificamente sobre o profissional de data science. Isso, né? um Just a Talk. E levei o meu time lá, enfim, que hoje é o time que é um time de BI e que veio de um time de TI e que está se transformando. Então, quer dizer, esse cargo hoje ele tem uma diferença de skills enorme dentro das empresas. Ele tem uma preparação muito diferente, tem escolas diferentes e tem métodos de abordagem para a solução de problemas muito diferentes. Então, quando você forma um time, eu acho que essa diversidade é super legal trabalhar, porque você vê as maneiras, os modelos mentais pelos quais as pessoas vão tentando não só capturar os dados, como tratar e depois tentar ir ao encontro da solução do problema, mas, enfim, tem um desafio de gestão, de você deixar eles à vontade, de fazer um ambiente que colabore para que eles possam errar, possam testar e possam ir melhorando ali em direção ao objetivo estratégico da empresa. A gente ainda não contratou nenhum não um profissional com esse nome, com essa marca específica de Chief Data Officer ainda no mercado, porque a gente primeiro está querendo fazer um time de base forte, um time que conheça os nossos dados profundamente e depois a gente possa trazer um profissional para crescer. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu atuo na operação da Vox, que é uma produtora que tem mais foco em produção de conteúdo e distribuição de conteúdo ao vivo e on demand. E até pela forma como a gente se posiciona, por ser uma produtora mais focada em produtos audiovisuais digitais, a gente desde o início teve um perfil e uma trajetória muito diferente das produtoras convencionais. Enquanto produtoras fundamentalmente são compostas por criativos, a gente sempre teve gerente de projeto, físico e matemático, são os caras que carregam a responsabilidade por trazer esse olhar para o nosso negócio. E ao longo dessa jornada a gente também se deparou com essas tecnologias imersivas, que são a realidade virtual e a realidade aumentada. E isso foi um negócio que começou dentro do nosso business de uma forma muito despretensiosa e no meio do ano passado a coisa ficou tão grande que a gente precisou fazer um spin-off. Então a gente tem hoje duas operações,
a Vox, que é essa produtora que está mais focada, tem mais reputação na parte do streaming, e a gente tem a More Than Real, que é uma empresa que está dedicada a essa parte de tecnologias imersivas, o AR e o VR. O que essas duas áreas têm em comum quando a gente está falando aqui do tema que a gente está tratando no Summit, né? Tanto o streaming quanto o AR especificamente são dois recursos que, a partir do momento que eles foram incorporados no âmbito das redes sociais, eles começaram a gerar um volume de dados muito grande. Porque enquanto antes da era do social broadcast, o streaming estava muito restrito a eventos fechados, coisas que, enfim, não tinham tanto impacto, a gente teve, por exemplo, uma experiência em 2017, onde a gente fez as transmissões do Rock in Rio e a gente teve 39 milhões de acessos nos lives que a gente fez pelas redes sociais. Então você imagina o volume de informação que você tem para você poder construir um maior entendimento e uma percepção da tua audiência. Então é uma mudança de paradigma e, obviamente, isso gera reflexo nos negócios, né? Por parte do AR, ainda que a tecnologia seja relativamente nova, que as pessoas não tenham uma visão muito clara de como ela pode ser utilizada no dia a dia, nem mesmo quem atua na área como a gente tem uma clareza exatamente de que tipo de dor e problema ela vai resolver ao longo do tempo, nas redes sociais elas já vêm sendo amplamente utilizadas e a gente já tem algumas surpresas acontecendo. Então, por exemplo, a área de cosmético, né? A gente acho que vai acabar explorando isso em outras respostas, mas a gente está praticamente atuando com toda a indústria de cosméticos e quando você pensa no AR para o funil do marketing, awareness, consideração e compra, o AR ele é muito efetivo, porque você poder proporcionar para o teu consumidor a oportunidade de ele saber como é que vai ficar o make nele, sem ele ter que ir na loja e passar pela experiência, você transforma a experiência de compra da pessoa, porque ela já sabe como vai ficar o produto nela. Então isso é um exemplo e a gente tem algumas experiências bem interessantes com volumes de acesso já acima de alguns milhões. E isso pessoas que estão usando de fato a tecnologia, você está ali coletando informação para... Exato, exato. E aí, dentro da nossa jornada, falando especificamente de More Than Real, a gente viveu mais uma situação que é uma decorrência desse cenário, que é se deparar com o paradigma de ter que construir a nossa própria ferramenta de dados, porque as ferramentas existentes não entregam minimamente métricas que permitem ir além de um número de impressões e usuários únicos utilizando a experiência. Que outras métricas que você precisa mensurar nesse modelo aí? Então, a gente... Daquilo que você pode falar abertamente. Não, legal. Aí, mas assim, acho que dá até curiosidade. Não... Sim, sim. Não, eu acho que assim, o bem em comum com aquilo que todo mundo aqui está trazendo, né, nessa perspectiva mais de marketing, comunicação, é entender o perfil e o comportamento do nosso consumidor, né? Então, quando eu coloco uma experiência para o Boticário dentro do Facebook, ou eu faço o filtro da Anitta no Instagram, que foi a gente que fez, a gente fica com esses dados muito limitados. Quando eu incorporo essas ferramentas que a gente está agora se utilizando, eu consigo entender se a pessoa tem qual é o tempo que ela fica utilizando aquela experiência, que cor de batom que ela tem mais interesse de utilizar, qual é a região na qual ela se encontra. Então eu consigo ir refinando um pouco mais essa informação e eu vou trazendo esses dados. Ficando proprietário seu e não do teu veículo, do teu E parceiro. sempre respeitando a questão da privacidade. Eu não tenho nenhuma informação em relação ao ID dessa pessoa. Eu trabalho com esse grupo de informações, esse cluster de informações. Mas então a gente está agora vivendo um momento muito interessante que é esse. A gente está praticamente dando luz a um produto novo que eventualmente pode até se tornar um side business interessante, que é um produto de dados focado para AR. Né? Muito legal. JP, do processo da volumetria imensa de dados que a Hands coleta hoje, qual que é esse processo dentro dela para essa unidade de dados que você está chefiando tudo? Se chega uma marca, ou tanto faz, um problema surge,
qual que é o processo, quais são as etapas, né? A pergunta a ser respondida é essa. A partir de então, como é que funciona esse processo para chegar num insight? Se é que você chega sempre, 100% das vezes, em algum insight para a marca ou para o produto, como é que é esse passo a passo, assim? Eu vi você comentando de insight no começo, e insight realmente, eu penso em insight como uma descoberta, uma coisa que você não sabe que vai encontrar. E eu vejo que muitas empresas estão querendo usar os dados para encontrar aquilo que elas já estão pensando que elas vão encontrar, ou para justificar alguma decisão que está previamente tomada e encontrar essas coisas nos dados. Isso, para mim, não é insight. A campanha está criada, faz os dados provar que essa ideia é boa. Enfim, isso é muito frustrante. Quer dizer, você partir de uma premissa que não foi a que os dados geraram e ter que explicar aquilo com os dados ou torturar os dados até que eles passem a explicar aquilo que já estava previamente pensado, né? Como caminho, assim, para ter uma dimensão, hoje o SDK que a Rendes tem está instalado em mais ou menos uns 21 milhões de devices e a gente pega 34 informações diferentes, 170 vezes por dia. E a gente tem 2 anos para trás, então, enfim, eu não sei fazer essa conta em público, mas é bastante coisa. É bastante coisa e o que a gente fica tentando imaginar é assim, quanto que eu vou guardar, o que eu vou guardar e o que pode ser útil para mim no futuro, porque, enfim, o preço de guardar e para processar esse treco só vai aumentar proporcionalmente à medida que a gente faz. Então, a gente está nesse momento lá, a gente acabou de aumentar isso, essa parte dessa coleta, a gente tem alguns passos que são, enfim, que eu posso compartilhar com vocês, que é assim, o primeiro dado que a gente captura é a localização, depois a gente vem enriquecendo esses dados com locais frequentados, o tipo do local, a categoria do local, depois a gente infere casa, infere não o endereço da pessoa, mas o setor censitário na qual ele mora, ali, a região na qual a pessoa mora, infere a renda dessa região, infere o lugar que ele trabalha, pela frequência de vezes que ele vai até lá e tal. E aí a gente vai juntando todos esses dados em clusters. Quando a resposta que a gente precisa fazer, esses dados são suficientes, a gente só busca lá. Quando o cliente quer cruzar com a operação dele, quer dizer, então, os usos que são mais comuns são para varejo, mobilidade, serviços financeiros, serviços em geral. A gente pode pesquisar no nosso histórico e dar um recorte daquilo que a gente pegou na forma de BI. E depois a gente está fazendo uma plataforma que em maio, em junho, eu acredito, que já vai mostrar esse comportamento em widgets que já estão pré-fabricados, vamos falar assim, eles vão mostrar alguns comportamentos e que depois o usuário vai poder fazer filtros. E quando é mídia, pelo comportamento desejado, do tipo, começou a ir numa concessionária, foi em 2, foi em 3, posso mandar uma mídia para ele. E aí nos formatos já conhecidos de mídia de mercado. Para essa busca por insights no dia a dia ali de trabalho, a gente sempre tenta aplicar algum tipo de metodologia, né? Tem a parte de coleta de dados, seleção, limpar os dados, tratar eles para primeiro eles estarem prontos para serem usados e estudados e tudo mais, para daí a gente partir para a parte de estudo. Super importante a pergunta antes. Uma vez que você tem a parte de estudo, você tem N hipóteses criadas, vamos ver qual delas funciona mais. Existem várias metodologias para se fazerem isso, nomes diferentes, Knowledge Discovery Database, DEEP e tantas outras aí. Dentro das pessoas que vão atrás lá dos cursos e tudo mais dentro do Terra, as pessoas buscam esse tipo de metodologia, porque não é só vamos analisar aqui o dado, deixa eu sair cruzando informação com informação. Tem um passo a passo para você conseguir chegar nela. As pessoas buscam esse tipo de metodologia. Quais metodologias hoje o pessoal trabalha? As metodologias ágeis que estão por aí. As pessoas se fecham numa sala, ficam uma semana lá nos design sprint, data sprint, qualquer nome que você queira dar sprint, para chegar naquele problema final. Como é que isso está no dia a dia das empresas, naquilo que é buscado e de fato aplicado assim, na empresa? Como que vocês veem isso? Olha, a maioria das pessoas que chega para estudar isso ainda tem, vamos dizer assim, pouco conhecimento sobre o tema e baixas expectativas sobre exatamente qual framework vão trabalhar. Eles procuram algum framework, né, um primeiro caminho.
E ao mesmo tempo, o próprio mercado está desenvolvendo esses modelos. Você citou aqui um fluxo, mas existem vários outros fluxos surgindo dentro de uma área que é muito nova, né? Então, uma das coisas que a gente está transformando agora no nosso programa e que está muito condizente com um movimento que está acontecendo no mundo é que, em geral, o começo do ciclo é um entendimento de problema de negócio, né? E cada vez mais tem um cruzamento de human-centered design com inteligência artificial ou com data science, em que você parte da necessidade humana para desenvolvimento do algoritmo, né? Então, inclusive, Stanford tem agora um instituto que é um instituto especificamente de human-centered for artificial intelligence. E isso tem uma série de razões para isso, mas, basicamente, uma delas é um momento em que a gente está chegando, que eu estava comentando com o Léo antes, que foi muito a tônica do South by Southwest que está acontecendo aqui, outras conversas aqui do lado, que os dados eles são subjugados a quê? Eles estão subjugados às necessidades econômicas ou eles estão subjugados a necessidades humanas? Se eles estão subjugados a necessidades econômicas, naturalmente eles podem usar os humanos para esses interesses, certo? E isso é muito perigoso do ponto de vista de modelagem de um algoritmo, né? Então, já estamos chegando num nível de discussão em que o framework mesmo ele está sendo alterado para que seja embutido no próprio modelo questões éticas sobre o uso dos dados. A que esses dados estão servindo exatamente? E como garantir que os algoritmos que são desenvolvidos não estejam contra as pessoas e a favor do interesse econômico, mas encontrando um balanço entre os dois. Então, é um campo em desenvolvimento, né? E as pessoas, a dificuldade do meio como um todo é que ele avança muito rápido. Então, já existe um baixo nível de conhecimento sobre isso hoje. E enquanto existe um baixo nível de conhecimento, a área está avançando exponencialmente. Então, é difícil correr atrás mesmo, entender que modelos. Eu acho que tem que continuar explorando e aumentando o repertório, na verdade, de caminhos. No painel anterior, da manhã, acho que derivou até de uma pergunta e tudo mais, o negócio de modelagem, iFood entende que aquela pessoa procura salada, mas entrega, no final ela compra hambúrguer, né? Então o iFood fica lá tuchando hambúrguer para a pessoa. E alguém do pessoal aí perguntou, falou, o quão ético de repente a pessoa tem lá ferrada de saúde, diabetes e tudo mais, ela não pode comer hambúrguer e você está ali como capetinha na cabeça dela, que você sabe que ela vai comer hambúrguer que ela vai comprar, né? Esse é o problema ali dos algoritmos e esse checklist, esse checkpoint, como que a gente humaniza um pouco isso e traz isso para uma realidade. Como é que é o processo de insights para um novo produto? Você falou que em um determinado momento na empresa você teve que fazer um spin-off ali de operações, porque uma coisa estava tomando uma proporção e a outra. Qual que é o processo de insights para você evoluir estes produtos que vocês criam hoje lá? Qual que é o dia a dia? Tem uma metodologia que vocês criaram ou que vocês usam? De fato, como a gente chega no insight? Qual que é o processo? Legal. A gente não tem necessariamente uma metodologia, a gente se considera numa fase ainda exploratória e de aprendizado, né? Mas o que a gente tem percebido que vai ser a evolução do lugar onde a gente está, a primeira coisa, a gente ainda não está fazendo data science, eu acho que a gente ainda está na fase chegamos numa ferramenta de BI, onde conseguimos alta em BI, não data science. Demonstrar isso de uma maneira que seja visualmente simples, fácil de extrair algum entendimento e que ela consiga performar isso em tempo real. Isso foi uma coisa que a gente já conseguiu chegar. Estamos nesse ponto. Agora, por uma demanda também dos clientes, existe agora a expectativa, como é que eu vou além disso, né? Então, falando especificamente da indústria de cosmético e de AR, que é essa nossa experiência com essa ferramenta aí que a gente está criando, que a gente está chamando de AR Insights. Tá? Já tem um nome, né? A partir do momento que eu consigo coletar esses dados, se eu trabalho com modelos de machine learning, análise preditiva, o que quer que seja, muito provavelmente eu vou conseguir e me apropriar de informações vindas de sistemas legados, talvez eu consiga estabelecer
com algum nível de precisão, incremento de vendas, previsão de vendas, como é que isso vai se refletir na linha de produção. A gente entende que tem um caminho que vai por aí, especificamente, já tem algumas marcas demandando isso da gente, e o outro lado vai funcionar muito para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, porque você imagina que você está construindo uma base de dados extremamente interessante, onde você consegue perceber gênero, cor, as particularidades do teu público que em outro tipo de contexto você não conseguiria capturar, e a partir disso talvez você esteja saindo de uma fase onde ainda tem um nível muito de intuição, ou as pesquisas são muito caras para você chegar em algum lugar mais conclusivo, e você está tomando a decisão do desenvolvimento de um novo produto totalmente baseado em dados, né? Então, eu dei o exemplo da gente estar fazendo filtros de Facebook para marcas de cosmético. Imagina um cenário onde a marca ainda não criou aquela linha de produtos. Ela pode validar pelo nível de engajamento e o uso do filtro qual é o produto, a cor ou que ela vai criar. Então, é uma ótima ferramenta para validação também das hipóteses. Você não precisa chegar no nível de execução final, mas você está utilizando ela como uma ferramenta de prototipagem que vai te gerar um volume de dados que te ajuda a tomar uma decisão mais assertiva. E produtiva de produtos. Perguntas, pessoal? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu ir até aí. Boa tarde, Cristina, é meu nome. Me chamou a atenção essa questão que vocês trouxeram sobre a necessidade econômica e a necessidade humana. Eu passei a parte toda da manhã na sala de SW e o que mais se falou foi sobre humanização, e para mim está sendo até um choque cultural vir para essa sala agora, ouvir só dados, dados, dados. Então, de um pouco que eu ouvi lá, gostaria de elaborar uma pergunta do que eu acabei de ouvir aqui. De que forma se trata, se vocês vão, se está no radar de vocês pensar nas necessidades humanas, se vocês estão num modelo mental de necessidade econômica ainda, tá? E ainda está só no discurso a questão da humanização. E depois, enquanto discute-se dados, esquece que todos nós somos pessoas, não é? E então, na palestra da manhã, foi falado, por exemplo, sobre o fim da persona, de trabalhar a importância da personalização, da transparência. E aí, com base nessa outra reflexão que eu trago, eu faço uma segunda pergunta. Como vocês estão tratando a ética e a lei de proteção de dados dentro dessa premissa? Obrigada. Nada fácil essa, hein? Alguém se arrisca aí? Só de novo, ética e proteção de dados. Quero ver quem vai ser o primeiro, né? Ética e proteção de dados, de novo aparecendo. De novo essa questão dados para o negócio, ou calma aí, a favor de nós que somos gentes vivas, estamos aqui vivendo nesse mundo ainda. Demais essa discussão. Não, acho que é excelente esse tema tá sendo tratado dentro da empresa, como eu comentei, no estágio que a gente está, que ainda é um estágio inicial com essa ferramenta do AR Insights. A gente só trabalha com um volume de dados onde a gente não tem qualquer tipo de visualização de quem são as pessoas, a gente só está conseguindo extrair um pouquinho mais de percepção em relação ao comportamento e a preferência dessas pessoas, e a gente entende que dar este insumo, esse substrato para a empresa, para o nosso cliente, é parte da premissa que a empresa vai tomar uma decisão que reflete o interesse das pessoas e não necessariamente o dela. Então, eu entendo que isso está contemplado, né? A segunda pergunta... O pensamento disso com relação à lei de proteção de dados que vem por aí.
Eu acho que essas coisas, elas, de fato, elas se conversam. Eu não me sinto muito à vontade para responder especificamente sobre as especificidades do que a lei está trazendo, porque para a gente essa jornada é relativamente nova, a gente está vivendo ela mais ou menos uns 4 meses, tá? Mas o que eu percebo, e aí a gente, isso falando como um dos sócios de ambas as empresas, tanto o Vox quanto o More Than Real, assim, dentro do nosso negócio, a gente, independente de existência da era de dados e de lei de proteção de dados, a questão ética é uma coisa que baliza a gente no dia a dia para tomada de qualquer tipo de decisão. Então, talvez a gente já tenha até aberto mão de oportunidades que economicamente eram interessantes, mas que não iam de encontro com o perfil de ser humano que a gente é. Então, nesse momento, eu não sinto que existe um conflito, e acho que até pelos negócios serem relativamente pequenos, né? A Vox é uma empresa que está há 15 anos no mercado, a More Than Real tem 8 meses. Mas ainda assim a gente tem uma estrutura enxuta. A gente tem um grupo mais ou menos de 20 pessoas, a gente tem uma base em São Paulo e uma base em Barcelona. A gente nunca teve um problema para transitar dentro desse universo e tomar decisões. Quando a questão ética é colocada em pauta, a decisão fica até fácil, porque eu acho que é mais tranquilo e a gente fica em paz do não fazer. Só não segurar na anteninha aqui, ó. Segura mais assim. Alô? Oi. Respondendo a primeira pergunta, a partir do que a gente pensa em relação à condição, necessidades humanas, a gente vai usar os dados para explicar ou para tentar chegar perto desse consumidor com as marcas de maneira contextualizada. Então, hoje a gente já faz isso, quer dizer, a gente vende muito menos mídia do que muitos outros veículos pelo fato da nossa mídia ser hipersegmentada, então a gente não acha muitas pessoas que realmente têm o conjunto dos hábitos suficientes para que a gente consiga veicular uma campanha que esteja hipersegmentada e, portanto, a gente alcança muito menos, mas com uma assertividade muito maior. E a gente acha que os dados vão explicar um pouco daquela necessidade, enfim, humana, se a pessoa está frequentando um parque, se a pessoa está frequentando a praia, se ela tem afinidade com esses momentos e que vão se ligar com as marcas nos momentos de vida dela. Sobre privacidade, a gente já está trabalhando com isso faz 1 ano e meio, no nosso compliance digital, junto tanto para um lado da nosso ecossistema, que são os apps, que são nossos parceiros, fabricantes e as marcas, e para o outro lado, que são todos o ecossistema que nos compra, né? Então, a gente, dentro do nosso compliance digital, está olhando a lei inteira, tanto a GDPR quanto a LGPD, para que a coleta dos nossos dados esteja totalmente alinhada ao que a lei diz. Especificamente sobre os dados pessoais, apesar de a gente poder ter um alto grau de segmentação, a gente não coleta nenhum dado pessoal. O nosso limite, eu estava até explicando no how-to ali na sala do meio-dia e meia, é um código que é o Edge ID e que não permite a gente coletar nem o nome da pessoa, muito menos o número de telefone, CPF, essas coisas todas que as pessoas ficam paranoicas com toda a razão que as empresas podem saber sobre elas. Então, a gente tem uma fronteira que é o Edge ID, onde a gente compreende, junta, enriquece, depois a gente forma clusters e, em seguida, a gente faz as ações tanto de mídia quanto de BI. Eu vejo muitas empresas que não sabem ainda até que ponto ela pode ou não coletar os dados, sabem que tem um volume de dados que ela não pode usar. Vamos falar de banco, por exemplo. Eu já trabalhei em banco, trabalhei no Citibank 10 anos atrás, e o mar de informações que você tem acesso é absurdo. Você está no banco, você sabe mais do que o companheiro daquela pessoa, a companheira daquela pessoa que vive com ela, sobre como ela toca a vida dela. Mas sempre tem um limite de uso dessa informação, do que você pode usar, o que você pode analisar e principalmente usar para impactar ou personalizar qualquer tipo de comunicação.
não 100% das empresas todas são santinhas, todas elas provavelmente estão fazendo alguma coisa que elas nem sabem, talvez direito, que aquilo está errado ou está fora de algum compliance de alguma lei. Como para o Brasil isso vem em abril, maio de 2020, se nada mudar, é o assunto em pauta. Todo momento apareceu aqui. Acho que isso é um sinal de que está todo mundo se preocupando. Calma aí, vamos olhar se a gente está dentro dos conformes aqui, né? Você ia comentar alguma coisa, Lê? Só comentar do ponto de vista de quem está se propondo a formar pessoas para trabalhar nesse mercado. Uma das coisas que eu comentei é que a gente está mudando o nosso programa para ser um programa Human-Centered Design e convergindo para a inteligência artificial, porque a gente entende que a gente precisa também que as pessoas que vão trabalhar nas empresas, que elas levem um pensamento crítico em relação ao que elas vão se propor a fazer, né? E eu acho que é papel de uma instituição de ensino fazer isso, dar pensamento crítico, não apenas dar as ferramentas, como também incentivar o pensamento crítico em relação às tecnologias que elas vão estar empoderadas para desenvolver, né? E poucas pessoas estão empoderadas hoje para desenvolver essas tecnologias. Então, que as que estarão, que elas estejam também cientes do poder, de certa forma, que elas têm de influenciar o meio, né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que, de certa forma, também nós, independente do profissional, como seres humanos, a gente está fazendo um trade-off quase que diariamente de abrir mão dos nossos dados para poder ter experiências mais personalizadas. Então, também passa por um processo de conscientização nosso, como consumidores, sobre até onde a gente quer ir nesse jogo, né? E quais são as condições para a gente ceder um dado ou sinceramente a gente ainda está num nível bem superficial disso, né? Porque quando a gente entra no segundo nível, que é o nível de dados biométricos, que é o que se entende que vai ser a próxima grande plataforma, né, de desenvolvimento tecnológico, o nosso corpo, os dados que a gente gera com o nosso corpo, a gente vai sair de uma discussão sobre localização, gênero, cor, idade, e a gente vai passar a trabalhar com dados que são relacionados à nossa genética, né? E aí é um outro campo. Então, por mais que a gente tente ter pensamento crítico, às vezes a gente não consegue nem entender a natureza das perguntas que a gente tem que fazer no cenário atual, sabe? A coisa está chegando num nível de complexidade que dá um bug, assim. Então é importante que a gente se provoque a pensar criticamente, porque não são óbvias, os contornos éticos, eles não são óbvios à primeira vista. Você falou um negócio interessante que eu achei que é parte da gente com o trade que a gente está fazendo em trocar nossos dados e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo e assumindo já a minha resposta. Eu nunca li uma daquelas coisinhas de esse site aceita cookie, você concorda, qualquer... Para mim eu tico, confirmo, segue o jogo. Eu confesso para vocês que eu nunca li exatamente de ponta a ponta tudo aquilo, a não ser quando eu estou trabalhando, fazendo uma coisa para a marca que eu estou trabalhando. Mas eu, Denis, pessoa física ali, puta, segue o jogo, eu tô querendo isso aqui. Alguém aqui, de fato, leu e uma vez tirou isso daí? Esse é 5 pessoas. Esse é o trade que eu acho que você comentou e que fica tão... Putz, a gente está super preocupado. O que as empresas vão fazer com os dados? O que a gente está fazendo com os nossos próprios? Assim, é maluco isso. Sim, você falou um negócio que eu confesso para você que eu parei para pensar nisso agora. Eu não tinha pensado nisso antes. O que eu mesmo estou fazendo com os dados que eu tenho e que eu estou permitindo que qualquer marca aí esteja coletando eles. A fala de vocês dois traz um aspecto bem importante, que eu acho que é a questão da autorresponsabilidade, né? Então, somos corresponsáveis pelos dados que também estamos disponibilizando. E esse é um ponto importante. A gente não pode terceirizar isso. Tá. Desculpa. Pergunta é o seguinte, mais no lado aí de organização da equipe de vocês, até que ponto interessa pessoas de negócio que ajudam a transformar dados em informações para o seu cliente? Ou seja, você tem uma massa enorme de dados, mas até que ponto pessoas de negócio, pessoas testadas, contribuem na equipe de vocês para transformar esse dado em informações relevantes? Da ótica do time da Hands, por exemplo, essas pessoas são muito importantes para levar o problema de negócio daquele nicho específico, porque são raras as empresas que compram e pagam
para resolver um problema genérico ou conhecido. Então, quando as pessoas conhecem um nicho, um problema específico, elas podem ajudar a gente a buscar o valor da resolução daquele problema. E acho que essas pessoas hoje fazem bastante falta, não na frente de vendas, mas no papel do gerente de produto, no papel do gerente do PO, enfim, do gerente de produto ou do dono do produto. Né? Com muito mais interação, com muito mais, enfim, saindo do prédio para conversar com as pessoas, para identificar os problemas reais e transformar isso junto com o time numa solução útil e, portanto, remunerável para a empresa em termos de negócio, de valor, né? É bastante comum nos times de trabalho de dados, nos times de sucesso, o que mais trazem sucesso é ter junto com o cara mais técnico, ter uma pessoa de negócio. Essa função de product owner, enfim, do líder ali do time, geralmente não é feito por uma pessoa muito técnica, na minha experiência, né, falando aqui da minha experiência, e sim por uma pessoa de negócio. A Júlia estava comentando de manhã também no outro talk aqui de iFood, o quão problema de negócio as pessoas técnicas têm que resolver, né? Nada é passado, isso aqui acontece aqui no negócio, temos um problema técnico, equipe técnica. Não, meu problema ele é de negócio, a equipe técnica vai resolver. É importante demais você ter uma pessoa de negócio envolvida nisso. Eu acho que, só complementando, acho que passa pelo entendimento também de que entender dados para gerar informações, insights, vamos dizer assim, Data Analytics BI. Né? Então, isso é possível fazer com uma pessoa que tem esse conjunto de competências. Criar soluções que estejam integradas com o produto do cliente demanda uma combinação de visão de produto, de ciência de dados, de UX design, a capacidade de modelar esse algoritmo e inserir isso dentro do fluxo de uso do produto. Então, se dentro do mundo talvez de comunicação e publicidade o fim disso pode ser tido como a compra, no mundo do lado de vista do ponto de vista do cliente ou das empresas de tecnologia, isso se traduz provavelmente em outras métricas relacionadas a como as pessoas se comportam ao longo do tempo com um determinado produto, né, no uso daquele produto. Então, nesse sentido, fazer ciência de dados é impossível se não houver um conjunto também de outras pessoas. Mas é possível, aí você pode me corrigir, Denis, mas é possível fazer BI, talvez, independente de uma pessoa de negócio. Ciência de dados, não. Pode ser que a mesma pessoa tenha o conhecimento de negócio, ela, por acaso, é um cientista de dados, está anos naquela indústria e ela faça um papel dos dois. Mas é mais difícil de achar. É a busca pelos unicórnios, né? Uma pessoa que faz tudo, de preferência, ganha pouco. PJ. Seja PJ. É difícil demais a gente buscar isso. Com essa pergunta me surgiu uma aqui, aquela famosa santo de casa faz milagre, assim, essas equipes, elas estão dentro da sua casa, elas são nossos profissionais, CLTs aqui que trabalham dentro do meu produto bonitinho, ou é o terceiro, aquele squad que eu monto fora e que vai olhar o meu negócio com uma visão sem vício, também sem ter o histórico da marca, mas sem vício, sem ter... Quando a gente está buscando insights, a gente fala de olhar por um problema, por algo com diferentes perspectivas, né? Esse olhar, às vezes, vindo de fora, ajuda, porque a pessoa não tem vício. Ao mesmo tempo, ela não tem o conhecimento do teu negócio. Vocês fazem esse tipo de troca? Não, estamos trabalhando com o time mais dentro de casa? Ou como vocês olham isso para o mercado? Menos até dentro da empresa de vocês, mas como que vocês olham o mercado hoje trabalhando nisso? A sua pergunta é boa, é muito boa, porque assim, eu acho que não está necessariamente nas pessoas, mas está um pouco começa na gestão. Porque, assim, às vezes existe todo aquele preconceito sobre o time que está em casa, porque tem uma gestão que é viciada, uma gestão que não ouve mais as próprias pessoas que estão lá, uma gestão que já está com preconceito com o próprio time. Né? Então, se a gente dá uma zerada nisso e empodera as pessoas e dá liberdade para elas testarem, errarem e tal, eu acho que santo de casa pode fazer milagre. O que é legal de vir uma pessoa de fora
é que ela vem, enfim, vem de uma outra cultura, vem podendo agregar rápido, ela vem com conhecimentos de pessoas que ela pode trazer para somar rapidamente. Então, acho que um mix ali pode ser válido analisar. Eu sou contra chegar, enfim, cortando tudo, recomeçando tudo de novo. Acho que as pessoas que estão em casa podem ter um conhecimento muito profundo, mas que, por alguma razão, a gente ainda não conhece o que elas têm para dar, porque elas têm muito para dizer, mas não estão dizendo por conta da gestão. Eu acho que eu concordo com o ponto de vista que foi trazido e acho que não tem resposta certa. Assim, no nosso caso específico, a jornada é muito recente, a gente está trabalhando com pessoas internas e da casa, mas falta repertório e a gente está sentindo essa necessidade de ir para fora buscar auxílio. Buscar fora o repertório. Eu converso com bastante empresa aí, né? Como o Just, a conversa sempre é sobre isso e a gente vê sempre essa necessidade dessa busca por, né? Não, preciso de alguém de fora vir aqui analisar que eu não estou conseguindo fazer, ou por falta de tempo, porque tem outras prioridades, ou por falta de conhecimento. E aí volta um pouquinho lá, tem as regrinhas do tipo, mas eu não vou dar acesso para vocês aos meus dados. Não, Denis, vem aqui, me ajuda nisso aqui. Não, tá bom, então abre o banco. Não, mas é um terceiro, eu não posso abrir o banco para você. Como é que a gente vai gerar insights se a gente não vai ter acesso? Então, acho que um mix de coisas aí vem resolvendo bem ultimamente onde eu tenho experiência, mas não necessariamente só um lado ou só outro. Por isso que me veio a pergunta. Alguém tem uma última pergunta para fazer? Então, eu faço ela. Uma última pergunta e a gente já encerra aí, libera todo mundo aí para o almoço, para o resto do dia. Como conseguir dinheiro para geração de insights? Assim, né? Como que a gente consegue separar tempo, equipe, aprovação de budget, seja interno, seja de um cliente de fora? Como que a gente consegue sustentar uma área, ou um time, ou um trabalho que está sendo feito, que na teoria ele vai te gerar bons direcionamentos de negócio, só que você não sabe quando, porque não é uma matemática ali, não estamos produzindo um sapato, um carro que você sabe quanto tempo é do começo até o final do processo. Processo de geração de insights, você pode ter insights em 15 dias, você pode ter insights que vão demorar 6 meses para sair. Como conseguir esse tempo e esse dinheiro? Eu vou até uns passinhos antes, assim, para nós, uma das reflexões que essa demanda dos nossos clientes por uma plataforma de dados ocasionou dentro da empresa foi a gente refletir e falar, a gente tem propriedade para fazer a entrega desse tipo de informação para o cliente se a gente não necessariamente é democrático e tem uma cultura de dados bem disseminada dentro da empresa. Então a gente percebeu, e para nós foi muito interessante, que está inserido dentro desse novo cenário, estimulou que a gente quisesse disseminar melhor essa cultura dentro do negócio. A gente percebeu, no nosso caso, que organizar informações que vêm de diferentes sistemas de uma maneira inteligência para que todo mundo tenha acesso às mesmas informações, que dê um direcionamento claro de quais são os nossos KPIs de negócio, para onde estamos indo, seria um primeiro passo para construir esse caminho e aí provavelmente, e a gente está exatamente no meio desse processo agora, a partir da qualidade das decisões que vão ser tomadas utilizando esse insumo, a gente vai ter condição de responder melhor esse questionamento que você está trazendo. Mas, para a gente está nessa etapa de conseguir democratizar a cultura do dado dentro do business. Querendo ou não, está investindo, está sem tempo, sem um prazo final. Estamos investindo porque a gente acredita nisso. Eu acho que trabalhar com dados expõe tanto todo mundo, tanto o prestador de serviço, a empresa, o profissional, o líder que está contratando, tudo, que eu acho que assim conseguir dinheiro é a parte do resultado. Eu acho que, olhando rapidamente aqui o que eu acredito, eu acho que a gente tem que buscar um problema para resolver e ter um interesse genuíno por resolver o problema do nosso cliente, um problema do mercado. A partir do momento que a gente se coloca como isso, que a gente está à frente, a gente está ali sofrendo com o cliente, eu acho que o preço ele já muda um pouco, porque assim os dados eles podem trazer resultados, enfim, mensuráveis no final e o cliente vai saber pelo que ele está pagando, né?
Agora, criar times que vão ficar descobrindo, isso é para quem recebeu o aporte de dezenas de milhões e tal, e esperar esse tempo de maturação, que eu acho que é super legal também, mas a maioria das iniciativas, principalmente no Brasil, que a gente não tem tanto dinheiro de funding assim, não pode esperar por isso. Enfim, a minha opinião é procurar os problemas dos clientes e demonstrar interesse genuíno por resolvê-los. Os grandes, não unicórnios, mas os já que receberam esses aportes e tudo mais, todos eles montam suas células, suas unidades e tudo mais. A gente viu hoje aqui, e certamente em diversos outros lugares, a gente vê os data labs ali constituídos em várias empresas, mas são empresas que já estão numa linha de faturamento e de investimento que estão altos. Outras que ainda não chegaram lá não têm esse fôlego, mesmo tendo toda a crença, mas o fato é que o owner ali não põe esse dinheiro, né? Essa é a realidade. Exatamente. Para a gente encerrar aqui, uma última palavra para vocês com relação ao que a gente vem tratando de tema e de insights, como que a gente consegue não só revolucionar a vida de cliente e fornecedor, o ambiente, a cadeia para isso, mas mais as pessoas que estão dentro de casa naquela questão da frustração, de eu não cheguei num resultado hoje, ou eu não consegui aplicar uma hipótese que ela não foi verdadeira. Como que a gente consegue manter esse time vivo em busca, né, alimentado, com saúde física, mental, em busca de uma melhoria contínua, que é esse processo de insights, que não é um início, meio e fim. Como que tratam isso? Como é que você vê isso dentro da área, né? Acho que, como a gente falou aqui, acho que a gente está num processo de amadurecimento, evolução. Acho que são os primeiros anos de uma longa revolução que a gente tem pela frente. Inteligência artificial é uma nova onda computacional, é um grande avanço tecnológico, talvez o maior que a gente já viveu, e a gente está aprendendo como lidar com isso, assim. Então, nesse processo, muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente vai perder dinheiro, muita gente vai bater cabeça por muito tempo até entender como fazer esse negócio funcionar exatamente. Mas o que eu acho que é mais importante, que eu deixo como mensagem aqui para todo mundo, é que essa vai ser a grande realidade, e enquanto a gente não se propor, às vezes, a romper com uma... talvez com um medo ou com uma insegurança em aprender mais sobre isso, em aprofundar mais sobre isso, a gente naturalmente vai estar com uma posição passiva diante de uma tecnologia que vai reger as nossas vidas e que já rege de alguma forma. Então, a gente precisa sair de uma posição de apenas consumidor, mas também entender como essa tecnologia se desenvolve, ou seja, ter a possibilidade de ser produtor também. Acho que isso tem uma inserção digital, que é uma nova inserção digital, que é um entendimento muito mais complexo sobre o que é esse mundo de dados. Independente se você vai trabalhar como data scientist ou não, isso é o que menos importa. Assim, se essa for uma inclinação sua, eu só posso dizer vá, porque tem um mercado gigantesco, paga-se muito bem, é uma carreira super interessante. Talvez seja para poucas pessoas que têm essa inclinação. Mas eu acho que para todo mundo, para mim, tem que ter uma alfabetização básica aí, de novo, numa terceira onda de tecnologia que, de novo, está só no começo e que provavelmente vai se desenvolver muito de formas inimagináveis nos próximos 20 anos. Eu vi uma vez uma palestra de uma pessoa, ela era responsável por tecnologia, alguma coisa assim, do governo americano, assim, que eles estavam lá assinando uma lei em 2017, isso, que não sei quantos anos, a parte de programação, coding, ia ser obrigatório nas escolas. A criança foi alfabetizada, no ano seguinte entrava uma matéria de code. E a gente brinca também, quando a gente está falando de dados, que poucas pessoas na vida fazem culinária, mas todo mundo aqui cozinha alguma coisa, né? Então, dados é meio isso, assim, todo mundo vai ter que aprender um pouquinho, uns mais, uns menos, uns vão ter mais habilidades, mais técnicas, outros menos, mas não é um caminho que a gente tem como voltar aí. Léo, Lê, JP, muito obrigado aí pela presença de vocês. Pessoal que está online aí também, pessoal que está aqui, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, muito obrigado pelo investimento que vocês fizeram de estar aqui, né? O tempo nosso é a coisa mais importante que a gente tem hoje, e aí vocês escolherem estar aqui hoje com a gente é super importante para a gente.
um agradecimento aí grande aí para o pessoal todo aqui do Habitalks, do Amigos do Mercado, o pessoal que ajudou a gente a montar esse evento, 3 salas simultâneas rodando e acontecendo coisas. Todo o conteúdo que a gente viu aqui nessa sala especificamente estava sendo transmitido online, o pessoal vai dar aquela editada rápida e certamente vão estar disponíveis em poucos dias aí nas redes, aí, tanto os nossa quanto do Habitalks e tudo mais. Se vocês quiserem ver, compartilhar, rever alguma coisa, a gente está ali disponibilizando todo o material. Como o Bob falou lá no começo, lá na abertura, a ideia aqui é discutir e share de ideias, vindas de vocês, vindas da gente, com temas que a gente propõe, salas menores para a conversa ficar mais íntima. A ideia do Summit aqui, do Data Summit que a gente promove, é essa troca, é compartilhar ideias diferentes e dia a dias diferentes que a gente tem, mas mesmo as dores que a gente tem quando a gente está falando desse assunto. Obrigado pela participação de todos liberados para o almoço aí e para o resto do dia. Obrigado, viu, pessoal?